Faça um bom dia. Que o seu dia hoje seja um excelente dia, um excepcional dia. Mas que você faça tudo para que ele seja um dia excepcional na sua vida. Por quê? Porque hoje é o único dia e maravilhoso dia que nós temos. É o hoje. É um presente divino que Deus nos dá. A cada dia é um novo renascer. A cada dia é um novo nascer, né? A gente pode renascer, a gente pode se transformar, a gente pode ser pessoas melhores. Dar graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá no dia de hoje. Então agradeça esse nosso maravilhoso Deus, nosso Pai. E ontem vocês viram, né? Que maravilha, né, gente? Aquele versículo no finalzinho que a gente percebe claramente ali a bondade de Deus, né? Para conosco, para com as suas criaturas, né? Por quê? Porque com a morte, com o pecado da morte, nós nos tornamos criaturas. Nós perdemos aquele poder de filho. Mas em Jesus, aquele que nos restitui, aquele que nos salva, aquele que nos religa ao Pai. Então, através de Jesus, nós passamos de criaturas para filhos. Por isso que quando eu digo ative a sua identidade de filho, ative a sua identidade de filha, é para que nós creiamos em Jesus, porque é o único que nos faz religar ao Pai e nos devolver aquilo que pelo pecado nós tínhamos perdido, que é a essência de Deus em nossa vida. É o Espírito Santo que habita em nós e que nos faz ser triunos como Deus, corpo, alma e espírito, pois Jesus ele veio aqui como humano, corpo, alma e espírito, para que ele pudesse o quê? Nos fazer voltar ao Pai e termos a essência de sermos chamados seus filhos e que através de Jesus nós poderemos reinar com Ele na eternidade. Olha que maravilhoso. Só agradece, gente, só agradece. Agradeça. Confesse seus pecados, porque quando eu confesso, lembra que eu estou dizendo o tempo todo, traz a luz, porque a luz, ela dissipa as trevas. E as trevas, ela quer te destruir, não quer que você seja filho. Por isso é que nós temos que ativar a nossa identidade de filhos. Por isso é que quando eu digo quem você é, eu sou a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus. Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, herdeiros do reino que Ele preparou para nós. Desde o princípio, enquanto você estava lá, quando eu estava lá com Ele. Porque dele nós viemos e para Ele nós voltaremos. Então vamos lá, hoje eu vou ler o capítulo 18 na íntegra para vocês, né? E aí, se a gente der tempo, a gente já começa a adentrar o capítulo 19 e o último capítulo da sabedoria. Que livro lindo, né? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, gente, compartilhe o vídeo, passa para as pessoas, vai passando sempre todos os vídeos que vocês gostarem, não só o meu, lógico, mas todos os que vocês gostarem no YouTube, repasse para as pessoas. Se inscreva no canal. Para quê? Para que a gente possa alcançar mais gente. Ah, eu não sei falar ainda, eu não consigo ainda. Não tem problema, vai repassando aquilo que a gente já fez, aquilo que outras pessoas fizeram. Porque o pouco que a gente sabe pode ser o banquete para muito que não sabe nada, né? Eu sempre digo, abra a boca, porque aquilo que você sabe, o outro não sabe. Então veja, aquilo que você acha que é só um pãozinho com café, pode ser um banquete para as pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra. E nós precisamos anunciar, porque indo por todo mundo, temos que anunciar, como Jesus disse, indo por todo mundo, anuncie o evangelho a toda criatura. Por que toda criatura? Percebe aí quando ele fala toda criatura?
Ele não fala a todos os filhos. Por quê? Porque nós somos criaturas. Até nós não encontrarmos Jesus, nós somos criaturas. Gente, isso é lindo demais. Nós precisamos anunciar o Cristo para as pessoas. Por quê? Porque eles precisam acreditar em Cristo para que eles possam ser filhos, serem considerados filhos. Então vamos lá, capítulo 18. Então se inscreva, né? Passe, mande para outras pessoas. Deixa sua mensagem lá. Olha, gostei muito do livro de sabedoria. Não conhecia o livro de sabedoria. Deixa uma mensagem lá pra gente. E também pode colocar, gente, mensagem lá assim, olha, não gostei de tal coisa. Aí a gente pode fazer um outro vídeo em cima daquelas perguntas que vocês fizeram. Eu ainda não faço lives, né, ao vivo, para que a gente possa ir discutindo assim junto no momento ali, né. Ainda não me sinto preparada, mas eu ainda vou chegar lá, com certeza eu vou chegar. Estou trabalhando para isso. Mas, pelo menos os vídeos, se você gostou, se você não gostou, diga também. É legal você dar esse feedback pra gente. Por quê? Porque aí a gente vai se aprimorando mais, vai pedindo mais sabedoria ao Espírito Santo. Senhor, me ilumine. As pessoas estão querendo isso. E aí a gente vai comunicando. Olha, gente, que legal. Vocês comunicam comigo, comunicam com Deus, né? Você se comunica com Deus também. Para que a gente possa se engrandecer, assim, engrandecer não, assim, pra gente crescer, né? Se encher, vamos dizer assim, né? Não se engrandecer, mas se encher do Espírito Santo, se encher de sabedoria, para que a gente possa cada vez mais plantar, porque quem faz a colheita é Deus, quem faz a colheita é Jesus, não somos nós só plantamos, né? E Ele que faz a colheita. Por isso que nós temos que falar cada vez mais, e nós temos que falar correto, nós temos que falar a verdade, né? Porque a verdade é que nos liberta, a verdade é que nos faz chegar mais próximo de Deus, é através da verdade. Eu não preciso saber o que a mentira diz, eu preciso conhecer a verdade, porque quando eu conheço a verdade, eu vou saber distinguir o que é mentira. Olha que lindo, né? Eu ouvi um dia uma mulher dizendo assim, uma pastora dizendo assim, ela trabalhou lá onde faz dinheiro lá, né? E as pessoas, no Banco Central, vamos dizer assim, no Banco Central, onde as pessoas recebiam várias moedas falsas, né, notas falsas. E aí ela disse para um rapaz que ele que era responsável para averiguar e retirar as notas falsas de dentro do meio das verdadeiras, né? E aí muitas vezes ela falava assim, nossa, que trabalho, né? Porque agora está aumentando cada vez mais, porque sempre vai ter, né, gente? A mentira vai estar sempre ali, o quê? Copiando da verdade. Veja, você já viu alguma nota falsa de 500 reais? Não, por quê? Porque 500 reais não existe a verdadeira. Mas de 200, de 100, de 50 existe, de 10 existe. Então o que a mentira faz, né? A falsidade faz? Ela vai copiar de uma verdadeira de uma forma que fique parecida, mas nunca vai ser verdadeira. Então para você decifrar, eu trabalhei em banco, eu sei muito bem como que é. Para você distinguir de uma nota verdadeira de uma nota falsa, você não tem que conhecer a falsa, as características da falsa. E ela dizia isso. Você não precisa conhecer. Aí ela perguntou pro homem, como é que você faz, né? Porque agora tá surgindo mais notas falsas. Ele falou assim, não, eu não me preocupo com as falsas. Eu estudo e me aproximo cada vez mais da verdadeira. Por quê? Porque daí a falsa fica fácil de distinguir, porque ele sabe da verdade. Então você conheça a verdade, porque a verdade te liberta. Olha que lindo isso! Essa colocação que ela fez foi muito linda, foi muito valiosa. A verdade vos liberta. Então, quanto mais eu conheço a verdade, menos a mentira vai me atingir. Mas quando eu não conheço a verdade, aquele ditado que fala, quando eu não sei o caminho para onde eu quero ir, quando eu não sei a direção, qualquer caminho serve. Mas quando eu sei a direção, quando eu conheço a verdade, jamais a mentira vai me pegar. Por quê? Porque o pai da mentira, vocês sabem quem é. Deus é a verdade e a verdade nos liberta. Jesus é a verdade e a verdade nos liberta. E a mentira nos oprime. Olha que lindo. Então vamos lá, capítulo 18 da sabedoria para vocês. Então deixa aí seu comentário, e se inscreva e passa para os outros, tá bom? Capítulo 18, versículo 1. Para os teus santos, porém, havia plena luz. Os outros, que lhe ouviam as vozes, mas não lhe viam a figura, os felicitavam por não estarem sofrendo. Também lhes agradeciam por não lhes terem feito mal, apesar de maltratados
e lhes pediam por favor que fosse embora. Em vez de trevas, desde os teus... Não, desculpa. Em vez de trevas, destes aos teus uma coluna de fogo, como um sol inofensivo que iluminava sua gloriosa migração. Os outros mereciam ficar sem luz e aprisionados pelas trevas, porque haviam aprisionado os teus filhos, que iriam transmitir ao mundo a luz incorruptível da tua lei. Eles decidiram matar os filhos dos santos, e um só menino abandonado te salvou. Como castigo, eliminastes os filhos dele em massa, e os fizeste morrer todos nas águas impetuosas. Aquela noite já fora anunciada aos nossos antepassados, para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessas haviam acreditado. Teu povo esperava a salvação dos justos e a ruína dos inimigos. E de fato, enquanto punias os adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos para ti. Os filhos santos dos justos ofereciam sacrifícios às escondidas, e de comum acordo estabeleceram esta lei divina. Os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e perigos. E fariam isso entoando os cânticos dos antepassados. Serviam como eco os gritos confusos dos inimigos e ressoavam as lamentações dos que choravam seus filhos. O mesmo castigo atingiu o escravo, o patrão, e o homem comum sofreu a mesma pena que o rei. Todos tinham mortos sem conta, vítimas do mesmo tipo de morte, e os vivos eram insuficientes para enterrá-los. Num só instante morreu o melhor da geração deles. Embora desacreditassem de tudo por causa da sua magia, quando seus primogênitos morreram, eles reconheceram que aquele povo era filho de Deus. Enquanto um silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite estava pela metade, a tua palavra toda poderosa veio do alto do céu ao teu trono real como guerreiro implacável e se atirou sobre uma terra condenada ao extermínio. Ela trazia como espada afiada a tua ordem sem apelação. Parou e encheu tudo de morte, tocava o céu e caminhava sobre a terra, enquanto subitamente fantasmas de sonhos terríveis os abalaram. Os terrores inesperados se apoderaram deles. Caíam semi-mortos por toda parte, mostrando a causa de sua morte. De fato, sonhos pavorosos já os tinham avisado sobre o acontecimento, para não morrerem sem saber o motivo do seu sofrimento. Também os justos foram atingidos pela provação da morte, e no deserto foi abatido um grupo numeroso, mas a ira não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível apressou-se em defendê-los. Manejando as armas do seu ministério sacerdotal, a oração e o incenso pelos pecados, ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu povo. Venceu a ira divina, não com a força do corpo, nem pelo poder das armas. Ele venceu com a palavra que aplacou aquele que castigava, recordando-lhe as promessas e as alianças feitas com os antepassados. Os mortos tinham caído aos montes, uns sobre os outros. Ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho dela, para que não atingisse os sobreviventes. Sobre a sua longa veste estava o mundo inteiro. Em 4 fileiras de pedras preciosas estavam escritos os nomes gloriosos dos antepassados, e sobre a coroa da cabeça dele estava a tua majestade. Diante disso tudo, o exterminador recuou com medo. A simples experiência da ira já fora suficiente. Então aqui está o capítulo inteiro do 18, né? Capítulo 18 na íntegra. E agora nós vamos começar o 19. Na verdade, o 19, gente, é uma retrospectiva praticamente de toda a sabedoria. Ela vai dizer novamente aqui
dessa noite. Vocês podem perceber que os capítulos aqui, a maioria dos capítulos, né, de uns capítulos para cá, vem falando da noite, daquela noite tenebrosa, né, onde era a Páscoa, né, é a Páscoa do Antigo Testamento, é a saída do povo que estava que estava escravizado no Egito. E aqui ele vai falar. Percebe que eles começam só a adentrar o deserto. E aqui, então, no 19, ele vai contar novamente e vai falar um pouco mais ainda dessa noite, do que aconteceu. E veja, o que vem mostrar esse capítulo 19 para nós? Ele vem mostrar, na hora que vocês começarem aqui, eu vou ler, ele vem mostrar que as pessoas, né, a maldade que atinge as pessoas se deixam levar pela maldade, pelo pai da maldade, pelo pai da enganação, pelo pai da mentira, né, que é o Satanás, que é o demônio. Ele é cruel, né? Ele quer ir até o fim, até as últimas consequências. Então, cada vez mais, perceba, nós que estávamos estudando Apocalipse esses dias atrás, agora nós paramos um pouquinho, né, por causa do final do ano, mas a gente percebe que no Apocalipse, a gente percebe assim, que nós estamos, gente, cada vez mais próximo de Jesus voltar. Isso não há dúvida. Por um lado, é maravilhoso Jesus voltar logo, maravilhoso. Mas por outro, nós percebemos o quanto que nós temos que correr contra o tempo. Para quê? Para que as pessoas conheçam Jesus e possam se libertar da escravidão. O que é escravidão? Da morte, do pecado. Porque só Jesus é que nos livra da morte e do pecado. Então, enquanto as pessoas não conhecerem Jesus e não adorarem Jesus e não confessar a Jesus os seus pecados, porque veja, quando Jesus curava as pessoas, percebe no Novo Testamento, leia o Novo Testamento, gente. Quando Jesus curava as pessoas, ele falava assim, ó, vá e não peques mais. Não peques mais. Por quê? Para você vá a sua vida e não peques para que você não volte de novo para a escravidão. Então a nossa vida é um constante, né? É uma constante mudança, transformação todo dia. Ele dizia, não se coloca remendo novo em pano velho. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito, nossa forma de ver o mundo. Que nós não podemos esperar Deus fazer tudo por nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser pessoas novas, transformadas, né, pela renovação da mente, voltadas a Cristo, voltadas para o reino, voltado para servir, que esse é o verdadeiro sentido do reino de Deus, é servir. É ser um servo fiel, é servir, é ajudar as pessoas a se libertar dessa maldade, né? Que é através de Jesus que nós nos libertamos. Por quê? Porque o inimigo ele está aí. Ele está aí para afrontar. E quando nós estamos cada vez mais próximos da vinda de Jesus, mais ele vai acirrar, mais ele vai tentar te dominar para que você não vá para o lado de Jesus. Nós vemos quanta gente, né? Porque o inimigo é o pai da morte, é o pai da mentira. Ele quer a morte dos filhos. Ele quer a morte. Então a gente vê quantas pessoas sendo assassinadas, né? Uns matando os outros. Por quê? Porque o inimigo quer a morte. Né? O inimigo quer a morte. Mas nós temos que anunciar. Mesmo que nós morramos por Cristo, não tem problema, porque Cristo falou que não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas se você se deixar levar pelo mal, pelo pecado, aí sim você vai perder a sua alma. Vai perder aquilo que Deus te deu, que é a vida eterna. Então, é nesse capítulo 19, que eu nem vou começar hoje, que eu vou começar só amanhã, ele vai falar, mesmo morrendo, né, os primogênitos, quantas pessoas que morreram, que as pessoas que ficaram vivos
eram insuficientes, nós vimos aqui no capítulo 18, era insuficiente para enterrar os mortos de tanta gente que morreu, e mesmo assim, o pouco que sobra ainda, e você sabe da história, se você conhece o Êxodo, você vai ver que quando eles passam dentro do mar que se abriu, eles ainda vêm atrás. No primeiro momento, o que o faraó tinha falado para Moisés? Vai logo com o seu povo, sai daqui e leva tudo que vocês quiserem, leva os seus gados, leva os seus bens e saia. E me abençoa. E logo em seguida, o que ele faz? Ele se arrepende de ter falado aquilo e vai perseguir o povo. Ou seja, veja, parecia que ele tinha se arrependido, né? Parecia que ele tinha se convertido, mas Jesus dizia, né, que quando a pessoa não se converte direito, ela acha que se converteu, aí o demônio saiu dela, né? O espírito mau deixou ela. Mas aí o espírito mau faz o quê? Ele volta. Se a pessoa não se arrependeu de fato, ele volta com mais 7 e com muito mais força. E é bem isso, se você ver, bem isso que aconteceu lá com o faraó. Não deu nem tempo do demônio sair dele, já voltou mais 7, mas voltou com tudo mesmo. E aí o que acontece? Aí a gente vai ver e vai falar aqui, e você que já sabe, você sabe e viu o que o mar se fecha e os carros e cavaleiros todos são afogados no mar. Mas nós vamos deixar para contar essa história amanhã. E faça aquilo que eu falei para vocês, né? Comente aí sobre os vídeos. Nós já estamos no finalzinho, né? Comente sobre o livro de sabedoria. O que você achou? O que você mais gostou? O que despertou? O que você não sabia que veio à luz? Que veio à luz. Que foi claridade para você e que você vai passar para outras pessoas. Comente aí um pouquinho, tá bom? E fica com Deus hoje. Hoje e sempre, né? Que Deus habite aí no seu coração, na sua mente, para que você possa ter uma mente transformada pela luz, né? Pela luz de Deus, pela luz da verdade. Fica com Deus, beijo no seu coração, até amanhã.